Eles fazem uma defesa, tanto ele quanto o Gilberto Kassab, que acabou sendo escolhido como seu vice, fazem uma defesa da candidatura, acham que ainda é possível chegar ao segundo turno. E tem um fator que eles contam que é o fator do tamanho da rejeição a Flávio Bolsonaro. Porque o adversário dele, entre aspas, é Flávio Bolsonaro, né? Para ele chegar no segundo turno, ele precisa vencer Flávio Bolsonaro. Nessa pesquisa Real Time Big Data, Flávio Bolsonaro está com uma rejeição de 50%, maior até do que a de Lula. Como essa composição entra ali na estratégia da campanha? Conversei hoje com o Wilson Pedroso, que é sócio e estrategista da Real Time Big Data. Ele fez justamente essa observação. Tem uma mudança aí, que é no segundo turno. O Ronaldo Caiado passa à frente do Flávio Bolsonaro na questão, não é numericamente, está dentro da margem de erro, mas pela primeira vez ele desempenha melhor do que o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, é bem verdade, ele recupera um pouco do que havia perdido na última pesquisa, a gente vai falar disso depois, mas a leitura do Wilson Pedroso, que eu acho que é a mesma da campanha do Ronaldo Caiado, é justamente essa. Existe um fator que é a rejeição do Flávio Bolsonaro, uma rejeição que se acumula, porque uma coisa é a rejeição ao bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, quando se apresentou como pré-candidato a presidente da República, ele era uma página em branco. Rapidamente herdou todos os votos, houve uma transferência muito rápida, massiva, dos votos de Jair Bolsonaro para ele. Ele se tornou, então, o nome do antipetismo. Mas ele também herdou a rejeição ao bolsonarismo, que é aquela rejeição que divide o eleitorado, como disse o Felipe Nunes, que está calcificada. Hoje existe essa rejeição ao bolsonarismo, que retroalimenta a rejeição ao presidente Lula, mas também há uma rejeição pessoal ao Flávio Bolsonaro, que é decorrente desse acúmulo de agendas negativas em torno do senador. Teve o caso do Dark Horse, antes disso teve o Ciro Nogueira, depois teve o caso da briga com a Michele Bolsonaro, depois a foto com o Sicário. Então ele vem acumulando uma série... Trump, a visita Donald claro, Trump. A taxação aqui no Brasil. Então ele vem acumulando, ele está sempre se explicando nas entrevistas coletivas, às vezes caindo em contradição, às vezes com comportamento meio errático. Então isso vai levando o eleitor que já tem uma rejeição ao bolsonarismo, claro, até uma rejeição maior a ele, mas o eleitor de direita antipetista também começa a ter reservas em relação ao Flávio Bolsonaro e pode preferir um outro candidato. Porém, isso ainda não aconteceu uma transferência de votos para os outros nomes da direita, porque a campanha também não começou de fato. E aí essa é a pontuação que muitos especialistas fazem. O Ronaldo Caiado é de um partido grande, que tem tempo de televisão, porque o PSD tem uma grande bancada, tem dinheiro, o Kassab já garantiu ao Ronaldo Caiado que vai dar para ele recursos para uma campanha de ponta, para ter paridade de armas com os adversários, e aí ele vai ter mais inserções. Então, o Renan Santos não tem inserção nenhuma, nem o Romeu Zema, zero. Eles não estão no palanque eletrônico. Já o Caiado, sim, então ele passa a ser, pelo menos em tese, mais competitivo. Esses pontos que você ressaltou agora do Flávio Bolsonaro, né, tá na defensiva, a gente dizia que ele estava jogando parado, até o momento que ele entrou nesse modo defensivo, por pura responsabilidade dele, né? Explica muito uma das falas que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, fez hoje a entrevista que deu ao CNN, ao Bastidores CNN, ao Gustavo Uribe e à Tainá Falcão. Sabe o que ele falou? Ele disse que o Flávio Bolsonaro não estava preparado para ser candidato à presidência da República. Vamos ouvi-lo. Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. E eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o Flávio, vou ter uma reunião com o Flávio e com o Rogério Marinho para discutir isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos, estamos conversando. Antes tarde do que nunca, Pedro, fazer alguma organização, porque até pouco tempo, há poucos dias, o Valdemar dizia, não estou participando da campanha. Gerava até uma estranheza. Ele é o presidente do partido, uma campanha à presidência da República. Agora, talvez essa pesquisa de hoje, também é uma pesquisa que foi divulgada na semana passada, há diferença, a gente sempre chama atenção para isso, da diferença das metodologias e tal, mas gerou alguma expectativa ali na campanha de Flávio?
Aqui é sempre bom fazer uma ponderação. Eu estava conversando hoje mais cedo com a Juliana. Quando a gente conversa tudo, não pode falar no bastidor e não revelar para quem está com a gente. A gente sempre, quando conversa com as campanhas, ouve o copo meio cheio. As campanhas sabem que, por mais que a conversa seja em off, ou seja, não seja uma conversa reservada, eles não querem vender uma imagem negativa. Então, dito isso, o que eles dizem na campanha do Flávio Bolsonaro é que a pesquisa foi bem recebida, foi comemorada, porque mostrou que ele teria estancado a crise. Então, eles, depois, como eu disse anteriormente, de uma sequência de notícias ruins, de desgastes do Flávio Bolsonaro, não houve uma migração de votos para os outros adversários do campo da direita. Mais do que isso, a pesquisa, antes da campanha começar de fato, consolida o Flávio como favorito para ir para o segundo turno. E não coloca, nesse momento, outro nome com essa possibilidade de enfrentar o Lula. Então, eles avaliam, por fim, que o antipetismo vai ser representado pelo Flávio Bolsonaro. Mesmo quem torce o nariz para ele, mesmo quem se irritou com os episódios todos que aconteceram, preferem o Flávio ao Lula. E não foram para o Renan Santos, não foram para o Romeu Zema e não foram para o Ronaldo Caiado. Então, essa é a leitura da campanha do Flávio. Comemoraram porque também numericamente ele teve um crescimento e criticaram a pesquisa da Quest, que anteriormente mostrou um distanciamento do crescimento do Lula. Mas aí nunca é demais lembrar que quando a Quest mostrou um crescimento do Flávio, ele usou essa pesquisa para comemorar o resultado e fez isso nas redes sociais, né?